E nós vamos falar sobre uma fake news, tá? É uma fake news que o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, tenha dito que algum país ocidental forneceu urânio ao Irã e que poderia ser o Brasil e não sei o que lá, porque teve os navios iranianos aqui no Brasil e coisa e tal. A gente vai falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre fake news, porque mesmo quando você desmente a fake news, né, acaba ela propagando, acaba ela difundindo no imaginário das pessoas, então não é bom nem desmentir fake news. Eu evito fazer isso aqui no canal. Mas como esse caso aqui está tomando proporções muito grandes, muita gente falando disso, eu acho que é importante fazer esse vídeo para dizer que não, o Netanyahu em momento algum falou isso. Eu tenho acompanhado a guerra lá de Israel desde que ela começou, a guerra de Israel com o Irã, que começou lá em 7 de outubro de 2023, eu tenho acompanhado diariamente a guerra, em momento algum o Netanyahu falou isso. Mas mais do que isso, eu tenho certeza que isso aqui não é verdade, porque não faz sentido. Vou explicar que tipo de urânio que o Brasil tem, que tipo de urânio que o Irã precisa e por que não teria nem lógica esse negócio do Brasil mandar urânio para o Irã. Isso não faria nem sentido no final das contas, tá? Essa notícia foi sugerida por Engenheiro Caetano, professor de balé do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E se você quer acompanhar o que está acontecendo na guerra entre Israel e o Irã, como eu falei, eu faço vídeos diários sobre essa guerra lá no canal Mundo em Revolução. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o vídeo de hoje sobre a situação lá em Israel com o Irã. Realmente a coisa está acontecendo muito rápido, muita coisa acontecendo, os vídeos são enormes e eu tenho falado tudo o que está acontecendo lá em detalhes. Clica no link para você ver esses vídeos, mas eu faço vídeo sobre essa guerra desde o dia 7 de outubro de 2023. Tirando um dia ou outro que eu não fiz vídeo, quase todos os dias tem vídeo sobre a situação em Israel, desde o dia do ataque terrorista do Hamas, que é protegido do Irã, que fez contra Israel quando começou essa guerra toda de Israel com o Irã. Então é fake news, o Netanyahu não falou isso. Aqui esse jornal aqui, Diários do Brasil, tem outros jornais falando sobre isso também, mas são jornais pequenos, tá? Aqui, ó, em entrevista à Fox News, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que algum país ocidental teria colaborado clandestinamente com o Irã no fornecimento de urânio, contribuindo para os avanços do programa nuclear iraniano. E sem citar nome, fala que o incendiou o cenário diplomático e reacendeu suspeitas sobre o Brasil. Não, isso aqui é besteira. O Netanyahu nunca falou isso, não tem essa entrevista com a Fox News ele falando isso, não tem lógica nenhuma. Tomem cuidado, é fake news isso daqui, tá? Tem pessoas repercutindo essa notícia também na internet, mas, de novo, não tem nenhuma evidência do Netanyahu ter falado isso em momento algum. E mais do que isso, não faria sentido esse tipo de coisa, tá? Aqui, ó, tá o pessoal aqui no Reddit reclamando aqui, olha só, tá rolando um boato que o Bostil forneceu urânio para o Irã. Meus amigos, se isso for verdade, vai dar merda, não quero nem ver e não sei o que lá. E aqui, ó, que teria assim, navios de guerra do Irã estão atracados no Porto do Rio. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu critico muito o Lula. Eu quero que o Lula se foda completamente por esse apoio dele a terroristas palestinos, a terroristas do Irã, é esse pessoal que não presta. Então eu adoraria dizer que isso aqui é verdade, que tem que ferrar o Lula e coisa e tal, mas a verdade é que isso não é verdade. Então isso não ajuda o nosso lado, tá? Mentiras não avançam o discurso, o que avança é verdade, é argumento. E por que isso aqui não faz sentido? Porque quando você fala de urânio, a primeira coisa que você tem que pensar é urânio em que concentração? Porque o ponto central do urânio é que o urânio, ele tem aqui no Brasil, tem várias minas de urânio, tem lugares no interior de Minas Gerais que é cheio de urânio no solo. Qual que é o problema? Nenhum, você pode andar ali, pode andar para um lado para o outro, não vai te pegar nada. Por quê? Porque a concentração do urânio 235, que é o urânio mais radioativo, todo urânio é radioativo, tá? Mas o 238, ele tem uma meia-vida longa, então ele não faz muita diferença. O que faz diferença é o urânio 235, que é o muito radioativo, né? Então, em todo o mundo, você tem uma concentração X de urânio 235 nas reservas, em torno de 0, alguma coisa por cento do urânio 235. Isso não tem problema nenhum. Para você pegar e usar esse urânio numa usina nuclear, como Angra dos Reis, por exemplo, você precisa enriquecer isso a alguma coisa em torno de 2 a 5% de urânio 235. Então você tem processos que você aumenta a quantidade do urânio 235 e diminui do 238. Você separa, você pega uma grande quantidade de urânio que tem na natureza, de minério de urânio, e aí você separa para um lado o 238 para um lado e para o outro lado você separa o 235, fica mais concentrado. Você não consegue separar totalmente, mas você consegue concentrar mais o 235 do que o 238.
Então, se você chega a 2% até 5% de urânio concentrado, é o urânio que o Brasil tem. É o urânio que tem nas usinas nucleares de Angra dos Reis. Esse urânio, o Irã tem também. O Irã tem um monte de usina nuclear lá no Irã. Ele tem esse urânio, ele compra da Rússia esse urânio. Urânio com concentração até 5% não tem problema. Existem algumas aplicações em pesquisa e pesquisas médicas e exames médicos que você pode fazer até um pouco mais, 10%, 15% de urânio, principalmente para pesquisa, tá? E alguns países fazem isso, o Brasil não faz isso, não tem esse urânio mais enriquecido do que isso. Agora, o Irã quer chegar a 80%, 90%, que é o chamado concentração para a bomba atômica. A concentração para a bomba atômica é 80%, 90%. Então, o Brasil não tem esse tipo de urânio, não tem como, né? Ah, dar urânio para o Irã. Cara, dar urânio para o Irã é ridículo, porque o Irã tem a Rússia, o Irã é aliado da Rússia. A Rússia é o grande produtor de urânio do mundo, vende urânio para todo mundo. Certamente vende para o aliado dele, que é o Irã ali do lado. E, de novo, o desafio do urânio não é você ter o urânio. O urânio tem em tudo quanto é lugar, tem aqui no Brasil, tem na Rússia, tem no próprio Irã, tem em qualquer lugar do mundo tem urânio no planeta, né? O desafio é concentrar o urânio. E essa que é a briga, tanto que Israel está atacando lá no Irã as centrífugas, né? As centrífugas são aquelas, justamente a forma que você tem para separar o urânio 238 do urânio 235 e daí concentrar mais o urânio 235. Esse é que é o problema. Se você começa a usar essas centrífugas em série, você vai separando, cada centrífuga ela aumenta um pouquinho mais a concentração de urânio 235 e diminui a concentração de urânio 238. E aí você vai passando de uma centrífuga para outra até que em algum ponto você chega numa concentração que poderia ser usada para bomba atômica. Esse foi o ataque de Israel, foi contra essas instalações que são perigosas. O urânio em si, não faz sentido o Brasil mandar urânio para o Irã, porque não faria diferença. O Irã tem quanto urânio ele quiser, é só comprar da Rússia. A Rússia é o maior produtor de urânio do mundo, e é aliado do Irã, é amiguinho do Irã, o Ayatollah e o Putin lá, um beijo o outro, é tudo um amor homossexual eterno entre esses dois lá, né? Então não faria sentido o cara do Irã pegar isso aqui no Brasil. Agora tá dizendo aqui, ó, se isso for verdade vai dar merda. Não, não vai dar merda, porque os Estados Unidos não estão brigando com a Rússia, o Trump não está brigando nem com a Rússia. Por que brigaria com o Brasil, pelo Brasil dar urânio para o Irã, se não está brigando com a Rússia, pela Rússia dar urânio para o Irã? Não faz sentido isso, né? Então não vai dar merda, não tem problema nenhum, e não aconteceu. É mentira, antes de mais nada, o que eu quero dizer para vocês é isso. Não tem nem lógica essa coisa acontecer. E mais do que isso, é mentira, nunca aconteceu, né? Aí o pessoal coloca aqui essa notícia aqui, ó. Duplo mistério. O apagão sem causa e o sumiço do urânio enriquecido. Urânio enriquecido sumiu do Brasil. Urânio enriquecido a 5%, 3%, sei lá quantos por cento, que é o urânio usado na usina nuclear de Angra dos Reis aqui no Brasil. Então também não interessa. O Irã tem urânio enriquecido até 5%, até um pouco mais, 10%. O Irã tem lá, ele não faz diferença para ele esse tipo de urânio, tá? E o que sumiu daqui foi uma quantidade minúscula, eram amostras do urânio necessário para a usina daqui. Então a usina de Angra dos Reis tinha 19 barras, são barras pequenas de poucos gramas de urânio, que eram usados como amostras para o combustível que ia ser usado na usina. Então isso aqui aconteceu de fato, é um incidente sério. Por quê? O que eles temem com esse incidente aqui é que tenha acontecido o mesmo que aconteceu em Goiânia, que isso vai acabar em algum ferro velho. Vocês lembram do acidente de Goiânia, né? Que um ferro velho pegou uma cápsula que era usada para radiografia com césio, que é um outro material radioativo, e acabou matando um monte de gente. Até hoje tem lugares lá em Goiânia que você não pode construir nada, que é um lugar parado assim, você não pode construir nada lá porque foi contaminada a região ali com césio 137. Então o risco desse sumiço que teve lá em Angra, isso existiu, era desse urânio enriquecido a 3%, 5%, que eu não sei quanto é que é, chegar a isso. Isso aqui não é urânio enriquecido para grau de bomba atômica, não é urânio enriquecido para usina nuclear. Isso você compra no mercado, os países compram, o Irã compra se ele quiser, não tem problema nenhum, não faz diferença essa notícia aqui. A outra notícia que eles estão falando é sobre os navios de guerra do Irã que atracaram no porto do Rio de Janeiro, né? Então, olha só, aqui já tem outro problema aqui, que é o problema cronológico, né? Os navios atracaram no Rio de Janeiro no dia 1º de março de 2023, logo que o Lula tomou posse. Enquanto o mistério do sumiço da carga de urânio enriquecido
De novo, enriquecido para usinas nucleares, não para bomba atômica. Foi em 13 de maio de 2024, então mais de um ano e meio depois disso daqui, um ano depois disso daqui, né? Uma coisa aconteceu um ano depois da outra, não faz sentido ter acontecido as coisas estarem ligadas, né? De novo, e é pouca quantidade de urânio. Não, cara, não tem lógica nenhuma esse negócio. De novo, é um absurdo o Irã ter parado o navio aqui no porto do Rio de Janeiro. Eu fiz um vídeo sobre isso na época, é um absurdo completo. O Irã é um país que é sancionado por vários países, inclusive pelos Estados Unidos, e países que estabelecem relações comerciais com o Irã podem ser sancionados com sanções secundárias. Então sim, a gente pode sofrer sanções secundárias dos Estados Unidos meramente por ter aceito um navio um navio da Marinha iraniana aqui no porto do Rio de Janeiro. É um absurdo. O ponto é, esse navio veio pegar urânio aqui no Brasil? Não, não veio pegar urânio aqui no Brasil. Isso não tem lógica nenhuma, não faz sentido nenhum, já expliquei para vocês. Não tem indicação nenhuma que isso tenha acontecido. Não deixa de ser um absurdo. Não sei o que eles vieram fazer aqui no Brasil. Isso é um ponto que tinha que ser estudado mesmo. Tinha que ver o que esses caras vieram fazer aqui no Brasil. Para que pararam um navio militar aqui no porto do Rio de Janeiro? Na época rolou a discussão de que porque eles estavam indo para Cuba e daí precisavam abastecer, precisavam não sei o que lá, o que é mentira, porque quando eles saíram de Cuba eles voltaram direto para o Irã. Então vocês podiam ir de Cuba para o Irã direto, eles não precisavam parar no Rio de Janeiro para chegar em Cuba na ida, né? Agora, o que aconteceu nesse caso, qual foi, o que eles fizeram, o que vieram trazer, o que vieram pegar, eu não sei o que aconteceu nisso daqui. Acho um absurdo a cumplicidade do governo brasileiro com isso, com o Irã e com a Rússia também. Na mesma época que veio o navio aqui, o Lavrov estava aqui no Brasil também, então havia suspeita que o Lavrov estava passando alguma coisa, mas de novo, se o Lavrov quisesse passar alguma coisa para o Irã, é só botar num barquinho no Mar Cáspio, ele ia atravessar o Mar Cáspio e entregar no Irã, para que ia passar pelo Brasil? Isso não faz sentido no final das contas, né? Mas é um absurdo o Lula permitir navios da Marinha iraniana aqui no Brasil. É um negócio totalmente sem sentido. Então, esse é o ponto que eu quero fazer com vocês aqui. Essa notícia aqui que o Netanyahu tenha dito que o Brasil forneceu urânio para o Irã, isso não faz sentido, não tem nem lógica essa coisa toda. E não, ele não falou isso em momento algum. Tomem cuidado com as fake news. Por mais que isso aqui possa parecer apetitoso para gente que quer criticar o Lula, tem muita coisa verdadeira para criticar o Lula sem precisar fazer fake news. No momento que você faz fake news, você piora o seu argumento, você enfraquece o seu argumento, você fica com cara de retardado, igual esquerdista retardado falando fake news por aí. Então, ignorem isso daqui, não aconteceu.